Glória a Deus, amados. Ô, bênção. É uma palavra de Deus para a sua vida sobre a graça, né? Essa vida, né, em Cristo, essa vida poderosa do Senhor. E quero deixar esse, esse trecho da palavra guardado no seu coração. Graça de Deus é algo maravilhoso, é algo que Deus derrama sobre nós de forma gratuita. Né? O que é a graça divina? Significa um favor, uma mercê. Né? Por isso, com relação a Deus, significa um favor imerecido de Deus para com o homem. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 6. Olha o que ele fala aqui, ó. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita, imerecida, imerecida. Essa graça então é algo que eu não mereço, mas mesmo assim Deus me dá. É algo que eu não preciso pagar. Deus fez tudo por mim, através de Jesus. Ela é a fonte de todos os dons de Deus, como salvação, força, santidade e a glória terrena. Ela é a fonte. Essa é a fonte de salvação, fonte de força, fonte de santidade, fonte de glória. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Obrigado. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Olha o que fala. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Esse era o plano de Deus, mostrar a sua graça através de Cristo Jesus. Qual é a atitude de Deus para com o homem caído? Deus, ao mesmo tempo que odeia o pecado, ele ama o homem caído com compaixão. Com compaixão. Proporcionando intermédio de Jesus Cristo e o caminho para a salvação. E o caminho para essa salvação. Deus nos proporciona. Lá em Romanos 5:8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quer dizer, Deus ama o homem caído. Deus tem compaixão das nossas vidas. E Deus nos proporciona um caminho através de Jesus. Através de Cristo Jesus. Todos os homens podem ser salvos. Sim. A obra expiatória é para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer seja salvo, tenha vida eterna. Sabe? A obra de Jesus é suficiente para todos os homens. E essa é a vontade de Deus. Vamos lá na carta, né, de João, 1 João 2:2.
Tem em Pedro também. Depois a gente lê um pouquinho de Pedro. Mas 1 João 2:2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Cristo morreu por todos. 2 Pedro 3:9. Olha o que fala em 2 Pedro 3:9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Às vezes Deus está demorando para trabalhar em uma vida. Às vezes Deus está demorando para trabalhar, mas essa demora, ela não é uma demora. Ela pode parecer demora para nós humanos, mas para Deus é um trabalhar de Deus. Como eu falei na escola dominical esses dias, tem gente que, numa primeira oportunidade que ouve falar de Jesus, já se entrega. Tem gente que Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, e às vezes a pessoa não quer, aí acontece alguma coisa, aí a pessoa começa a sofrer, aí acontece outra, a pessoa começa a sofrer mais um pouco, aí acontece outra, e ela começa a perceber alguma coisa, e ela começa a se render, quebra o coração, e começa a se render ao Senhor. Às vezes a demora, parece demora, mas não é trabalhar de Deus em uma vida. E a demora também para que Jesus volte é para que mais pessoas se arrependam. Mais pessoas se arrependam. A remissão de pecados é o perdão que Deus dá. A remoção da penalidade do pecado, da culpa, da corrupção que trazem a alma. Sabe, Mateus 26, 28. Evangelho de São Mateus 26, 28. Olha o que fala lá. Vou chegar aqui, Marcos, Mateus 26, verso 28. Porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Pois este é o meu sangue derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Deus, conhecendo a natureza humana limitada nos seus conhecimentos, nas suas paixões, não ousou outorgar a ninguém ou a qualquer igreja o poder de perdoar pecados. Somente Ele é quem perdoa e nos livra e nos liberta, para que sejamos verdadeiramente livres. Olha lá no Evangelho de João 8, verso 36. Evangelho de São João, verso 8, capítulo 8, verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ele não outorgou a ninguém. Somente se o Filho nos libertar é que nós seremos verdadeiramente livres. O perdão de Deus é real, verdadeiro, traz paz e restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele restaura a nossa vida. É nesse processo que nós nos convertemos. É nesse processo. É um processo pelo qual a alma se volta do pecado para a salvação. Aquela alma que buscava o pecado, aquela alma que buscava desgraça, aquela alma que buscava a poluição, a corrupção, a vida
de desejos, de paixões, de concupiscência. Agora busca a graça. Agora busca a salvação, agora busca o perdão, agora busca a fidelidade, agora busca o amor, agora busca a transformação. Sabe? Uma pessoa convertida, uma mudança de pensamento, de desejos, de inclinação para o mal. Seus pensamentos mais não são tramas, né? Não são enganos. Não deseja mais o mal. Não busca mais os seus próprios prazeres. Deseja agradar a Deus, que proveu em Cristo Jesus a nossa salvação. São pensamentos, são desejos, são inclinações, não mais para o mal, mas para Cristo Jesus, que nos deu a salvação, sabe? Confiança do coração em Deus, na promessa de salvação, na promessa de liberdade. Porque, como diz lá em Efésios 2:1, o homem estava morto nos seus próprios delitos e pecados. Se for só por nós, só pelas nossas coisas, só pelos nossos pensamentos, nós estaríamos caminhando para a morte. Mas através de Jesus, nós caminhamos para a vida. Uma vida de perdão, de salvação. É vital crer em Cristo para se salvar e se arrepender. É importante isso. Que através do arrependimento, da justificação, da regeneração, da adoção, nós vamos recebendo. Nós somos adotados à família de Deus. Nós ganhamos esse presente. 3 presentes. Eu sou adotado na família de Deus. Sou regenerado, gerado novamente. E eu sou feito justo através de Cristo. Deus olha para mim e me justifica. Precisamos viver uma vida significativa com Cristo. Para ter isso, primeira coisa, você deve ter a segurança do perdão dos seus pecados por Cristo Jesus. Segunda coisa, ler a Bíblia e orar diariamente. Ler a Bíblia e orar diariamente. Encontrar um líder, um conselheiro, um pastor, alguém que te acompanhe, alguém que te ajude, e outros cristãos para nos levantar na caminhada e nos ajudar a ser braços, ser apoio, ser suporte. Outra coisa, ser parte vital da igreja, participante do corpo de Cristo, participante dos ministérios, participante da vida da igreja e compartilhar a sua fé com os outros, testemunhar, viver, sabe, uma vida comprometida com o Evangelho. Receba essa graça, vive essa graça, experimente essa graça. Essa graça vai te levar para o céu. Senhor maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra, ser ministrado pelas orações, ser ministrado pelos louvores. E obrigado, Senhor, por cada trabalhar do Senhor na nossa vida. Continue a abençoar cada irmão, cada irmã. Continue a abençoar a sua igreja, Pai. Derrame da tua graça sobre nós. Derrame dos dons sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.